Então, pessoal, vamos continuando prosade. E aí, quando e por que acontece a gravidez na adolescência? Então, estudos mostram, né, que essa gravidez na adolescência acontece, na maioria das vezes, pelo estímulo dos amigos. Então, ter relação porque todo mundo já teve, não é porque você deseja ter aquela primeira relação. Muitas vezes é o que você deseja, você quer, né? Mas muitas vezes é somente por estímulo dos amigos, tá certo? Então, antigamente era importante só ter relação sexual após o casamento. Hoje é importante, não mais, né? Qual a importância? Ter a relação sexual. O que é que o jovem hoje diz? A menina hoje diz que o ímã não tem serventia para nada. Fisiologicamente, ele não serve para nada. Ele tem somente uma importância sexual, uma importância cultural, né? E que cultura é essa onde essa criança, onde essa menina ela é inserida, né? Então essa cultura vem muito da família, tá certo? Então é esse o conceito que os jovens têm do ímã, por exemplo, né? Então o menino, quanto mais cedo ter relação sexual, mais masculinidade ele mostra, né? E não é isso, o desejo dele, onde é que está? Ele quer ter essa relação sexual? Ou isso só vai acontecer por estímulo da sociedade, por estímulo da família? Tá? Então, é extremamente importante que esses conceitos desse adolescente sejam levados em consideração, tá bom? E aí, a gravidez ela vai acontecer porque eles sempre acham que com eles não vão acontecer. Eles sempre acham também que na primeira relação sexual nunca vai acontecer. E é o contrário, né? Na primeira relação sexual acontece muito gravidez na primeira relação. Então, elas chegam e dizem, eu só tive uma relação sexual e engravidou. Então, é preciso entender que desde a primeira relação sexual pode acontecer gravidez. E elas precisam ser orientadas, né, com relação a essa relação muito jovem, não é? Então, esse corpo dessa menina, fisiologicamente falando, esse útero está preparado para essa gravidez? Que idade ela tem? Não é? Então, menstruou aos 9 anos, aos 10 anos. Esse útero ainda não tem formação fisiológica para uma gravidez. Então, é uma gravidez de risco. Por isso que a adolescência é um critério de risco para a gravidez, né? Por conta da formação fisiológica do útero, tá certo? Então, muitas delas têm o útero bem infantil. Ele ainda não tem uma formação, uma força muscular uterina para ter um parto normal. E hoje preconiza-se parto normal, inclusive em adolescente. Tá? Então é importante trabalhar muito essa questão de sexualidade com elas, porque esse desejo sexual é muito forte. Então é muito importante trabalhar. Tá? Então a gente tem aí os aspectos sociais, econômicos, pessoais, condições materiais de vida e a sexualidade. Então, que família é essa que orienta essa relação da sexualidade, né? Essa mãe conversa, esse pai conversa, essa família conversa sobre esse tema, não é? Economicamente, como é que ela é? Essa família se mantém, né? Tem uma relação uma relação financeira, uma condição financeira que consegue manter essa família com condições básicas, né, necessárias, tá certo? Essa família ela tem uma relação afetiva importante em relação a esse jovem. Tudo isso precisa ser perguntado. Desejo da maternidade, toda menina tem, né? Esse desejo de ser mãe. Mas esse desejo de ser mãe tem que ser um desejo consciente, né? Antigamente as meninas perguntavam no posto qual é a idade de ter a primeira relação. E aí eu costumo dizer, a idade que você sabe o que é ter uma primeira relação. Você sabe o que é que isso significa, ter uma primeira relação. Você, a partir daquele momento, você precisa ter um cuidado com o seu corpo diferente. Então, após a primeira relação, ela precisa fazer exame de citologia. Após a primeira relação, ela precisa ter cuidado com DSTs, não é? Ela vai usar o preservativo somente para evitar doenças, somente para evitar gravidez? Não, vai usar para evitar doenças, né? E aí, como é que é a aceitação desse parceiro que também é um adolescente em relação ao preservativo? Eles querem usar preservativo, né? Qual a intenção, qual é o entendimento que eles têm em relação ao preservativo? Esse preservativo, muitas vezes eles relatam assim, usar o preservativo é sinal de infidelidade, né? E não, usar o preservativo é sinal de segurança, né? Aí, vamos lá, o que é preservativo? Preservativo é preservar, é cuidar do outro, né? Então, é importante essa relação com o preservativo. Importante que a gente trabalhe dentro
da escola, da unidade de saúde e da família, a questão do preservativo, né? A importância dele, principalmente nas primeiras relações sexuais, que é onde elas engravidam, tá? Desigualdade sociocultural. Há uma desigualdade muito grande e aí a gente tem uma sociedade, uma família e uma sociedade que não conversa ainda sobre isso. Então, a gente está em 2020 e ainda a gente tem famílias que têm como tabu a sexualidade, né? Então, isso não deve acontecer dentro das famílias, porque a gente tem aí também, em contrapartida, a internet dentro de sua casa, dentro das nossas casas, com um mundo enorme aberto, onde eles olham, têm curiosidade, acessam sites, aprendem errado, né? Tem informações erradas e que não tem coragem, porque não tem abertura dentro de um seio familiar para tirar suas curiosidades. Aí ele vai tirar suas curiosidades aonde? Com os amigos. Porque dentro das escolas também eles não têm essa liberdade. Por isso que é tão importante ter educação sexual dentro das escolas, desde muito pequenos, tá certo? Porque os pequenos também têm curiosidade e os pequenos também acessam essa internet, né? E eles aprendem muito jovens como mexer nesse meio de comunicação, que é tão bom e ao mesmo tempo é tão ruim, não é? Porque tanto ensina coisas boas como ensina coisas ruins, né? E aí eles não têm discernimento de saber o que é bom e o que é ruim. Eles vão aprendendo aquele montão de informações, tá? Inadequada informações sobre sexualidade e métodos contraceptivos. A gente acabou de falar, né? Então, tem meninas que usam pílula do dia seguinte, assim, de forma indiscriminada. Então, pílula do dia seguinte é extremamente prejudicial à saúde, porque são muitos hormônios, é muito estrógeno e muita progesterona, para fazer essa menina menstruar, né? E eliminar ali um possível óvulo, né? Então, é preciso uma quantidade de hormônio muito grande. E muitas delas utilizam esses hormônios assim, indiscriminadamente. Então, tomam anticoncepcional de pílula conjugada. Não pode, porque a pílula conjugada tem estrógeno e progesterona. Aí, o que é que a pílula conjugada faz? Nós vimos, né, a pílula em saúde reprodutiva, né? Então, o que é que a pílula faz? Ela aumenta a produção de estrógeno e progesterona, inibindo a ovulação. Aí, essa menina toma, só que fisiologicamente ela já tem muito hormônio, porque ela entrou na adolescência, entrou na puberdade, então fisiologicamente ela já tem muito hormônio, já tem muito estrógeno e progesterona. Aí, lá para os 20 anos de idade dela, já passaram aí em torno de 10 anos de menstruação, então lá para os 20 anos de idade, ela apresenta, por exemplo, câncer de mama, câncer de colo de útero, pelo excesso de hormônio. Não é por DSTs, é por excesso de hormônios. Então, muito jovem já está aí com o CA instalado, ou de mama ou de colo de útero. Então, é extremamente importante essa questão da orientação sexual e dos métodos contraceptivos por essa questão. Então, qual é o método contraceptivo indicado para adolescente? Preservativo, porque não é nenhum hormônio, é um método de barreira. Então, não tem nenhum efeito adverso. Mas aí elas dizem que sim, que relação sexual com preservativo não é bom, não é prazerosa, não é que o látex do preservativo causa diminuição na produção do muco vaginal, mas não causa. Isso tudo são mitos, né, que essas meninas, que esses jovens, quando estão ali conversando, têm, quando, na verdade, nada disso fisiologicamente acontece. Só que, de contrapartida, a gente tem adolescentes que, quando estão sob estímulo, não conseguem pensar no futuro. E aí eles vão e têm relação sexual, sem preservativo, sem usar nenhum método contraceptivo. Aí no outro dia, pílula do dia seguinte, tá certo? E isso causa um mal enorme à saúde da menina, tá bom? E aí vamos lá. Então, ó, a gravidez na adolescência é um evento problema. Aí a palavrinha evento problema tá em negrito, né, entre aspas. Por quê? Porque é um problema. A menina tão muito jovem, a adolescente, está grávida. Ela é um problema fisiológico e é um problema social, né, importantíssimo. Que problema fisiológico é esse? O problema da imaturidade uterina. Né? Então, qual é a idade que ela tem para ela estar grávida? Então, hoje, pessoal, a gente faz pré-natal de meninas de 12 anos.
de meninas de 13 anos. Então, elas são muito jovens para estarem grávidas, né? Muitas delas não têm nenhum ano que menstruaram e já estão grávidas. Então, uma imaturidade uterina enorme, fisiologicamente falando. Então, o risco de ter uma ruptura uterina na hora do parto ou quando ela estiver grávida no terceiro trimestre, de 7 meses, 8 meses, é um risco de uma ruptura uterina. E aí, uma ruptura uterina pode levar ao óbito, né? E aí elas não têm essa informação. E é importante que elas tenham essa informação, tá? Por esse motivo que ela também não pode ficar grávida. E socialmente, né? Ela está grávida na adolescência, quem vai cuidar desse bebê? Normalmente é a mãe dela, né? E aí não pode. Né? O que é que a psicologia diz? Não foi ela quem engravidou, é ela quem cuida. Só que a mãe vai querer que o quê? Que ela estude, não é? Para que ela tenha uma qualidade de vida, ela dê uma qualidade de vida melhor ao seu filho. E aí ela não vai ter condições de estudar, porque ela vai ter que se dividir entre o filho e o estudo, não é? O namorado muitas vezes, vai-se embora, não dá nenhuma atenção ao filho dele, porque também é um outro adolescente. Então, todas essas questões precisam ser bem trabalhadas. Por isso que está aí, que a gravidez na adolescência é um evento problema, tá bom? Para o adolescente e pode resultar numa multiplicidade de experiências de vida. Então, ela vai ser mãe, aquele bebê vai nascer, tá certo? De todo jeito, ou parto normal ou parto cesariana, ela vai ter uma gravidez de risco, não é? Vai ter bastante desconforto, ela vai aprender a duras penas, né? O risco, a consequência do que ela fez imaturamente, né? Prematuramente, né? Ela vai pagar muito caro, né? É uma conta muito alta para uma jovem e um jovem, né, pagarem, tá? Por isso que promover e prevenir é extremamente importante e nunca é demais, tá bom?